Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num livro bem instigante, O Lado Sombrio da Gente, do psicanalista Adão Mariano. Um livro que realmente faz a gente parar para pensar, né? Totalmente. Ele propõe uma jornada para dentro, sabe? Para encarar essa complexidade que a gente é, essa mistura de luz e sombra. Logo na abertura ele já solta. Tudo que nasce e cresce vem da escuridão. Antes do haja luz, as trevas já existiam. Forte, né? Muito forte. Já dá o tom do que vem pela frente. E o ponto que a gente quer explorar aqui é justamente essa ideia central do livro. Que esse lado sombrio não é algo de fora. É parte da gente, da nossa consciência. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Olha, o fascinante para mim é como o livro, já no comecinho, no capítulo 1, ele desenha a natureza humana não como uma luta, sabe? Bem contra mal, mas como tipo uma tapeçaria, Complicada. onde luz e sombra estão ali, juntas, no mesmo tecido. Hum, Essa dualidade, o livro diz, não é um erro, entende? É como a gente é feito. E o que chama atenção mesmo é essa ênfase em aceitar isso. Aceitar como caminho para se conhecer de verdade. É bem diferente do que a gente costuma fazer, né? Que é tentar esconder ou negar o que a gente não gosta na gente. sim, essa tendência de reprimir. Talvez seja por isso que aceitar soe tão radical, né? Exatamente. E aí, fica realmente interessante no capítulo 3. Ali ele aprofunda o que é esse tal lado sombrio. E o autor é muito claro, né? Não é um demônio externo, uma possessão, nada disso. Não, não. É parte da nossa humanidade mesmo. Raiva, ciúmes, inveja, egoísmo, essas coisas. Uhum. Sentir isso, o livro argumenta, é natural. O ponto não é parar de sentir, mas entender o porquê, de onde vem. Por que será que é tão difícil para a gente só aceitar essas emoções como humanas, em vez de já tascar o rótulo de ruim? É uma ótima pergunta. O livro até sugere, né? Que a raiva pode ser um motor para mudança, a inveja pode apontar para um desejo que a gente tem e nem sabia. Perfeito. E para não deixar dúvida dessa complexidade toda, o capítulo 3 traz uns exemplos assim, bem perturbadores, para ser sincero. Ah, eu lembro desses exemplos. Eles mostram o abismo que pode existir entre a imagem que a gente mostra para o mundo e o que está rolando por dentro, né? Tem o caso do garoto, que parecia super bonzinho, mas confessa friamente que pensava em matar o irmão. E quando perguntam por quê, ele solta: "Não, ele não me fez nada. É que às vezes eu sinto vontade de fazer as coisas com as pessoas." Chocante. Muito. Ou a Clara, a menina quietinha que revela um fascínio por destruição, por manipulação, dizendo: "Acho fascinante como coisas pequenas podem causar destruição." Nossa, E ainda tem o Luciano, popular, carismático, mas que escondia um prazer em maltratar crianças menores. São relatos que, ilustram bem aquela citação do livro. O lado mais obscuro de uma pessoa nem sempre está nas ações, mas nos pensamentos que elas têm. isso. Faz a gente questionar tudo, né? O quanto a gente realmente conhece os outros e a nós mesmos. Demais! E isso conecta direto com o ponto do capítulo 7 que eu achei crucial. A gente precisa largar essa ficção de que o mal tá sempre lá fora, sabe? É dos outros. Sim, essa mania de terceirizar a sombra. Existe uma resistência gigante em admitir que bom e mal não são categorias tão separadas assim. E o argumento dele é forte. Quando a gente nega nosso próprio lado sombrio, o que acontece? A gente projeta ele, vê nos outros o que não quer ver na gente. Exatamente, é um mecanismo clássico, né? Será que isso não está na raiz de tanto conflito, tanto julgamento apressado por aí? Sem dúvida. E se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, como o capítulo 10 lembra, essa ideia da dualidade interna não é nova. Verdade. Ela está nos mitos tipo Pandora, né? Que abre a caixa e libera os males, mas também é esperança. Uhum. Está na simbologia de figuras como Lúcifer, em algumas leituras, que não é só o mal, mas o portador da luz que caiu no cristianismo, Jesus enfrentando tentações, reconhecendo o desejo sombrio para poder ir além. E na filosofia também, né? Sim. Zaratustra e, claro, Jung com o conceito de sombra, que é exatamente isso, as partes que a gente reprime ou desconhece na gente. O livro conclui de um jeito bem direto. Se tudo luz e sombra nasce dentro da gente, a pergunta principal muda. Não é mais como eliminar o mal, mas sim como trazemos a luz e que direção damos a cada pensamento, sentimento, desejo,
vontade ou imaginação. Uau! É uma responsabilidade enorme, né? Que fica com cada um. Totalmente. Então, assim, resumindo, o que isso tudo quer dizer pra gente no dia a dia? A visão do livro aqui não dá pra simplesmente arrancar fora o lado sombrio. Não mesmo. Ele faz parte do nosso tecido da consciência. É uma mistura de instinto, emoção, desejo, moldada pela vida. E tá ali convivendo com nossa capacidade de amar, de criar, de ter compaixão. A jornada humana, então, não é buscar uma pureza que nem existe, mas sim aprender a navegar essa complexidade interna, com mais consciência, mais honestidade. É uma mudança de perspectiva sobre o que significa ser uma boa pessoa, né? Exato. E isso, olha, levanta uma questão importante para a gente fechar. O livro menciona ferramentas como escrever um diário, meditar, para ajudar no autoconhecimento. Sim, ferramentas práticas. Se a gente parte do princípio que luz e sombra nascem na mesma consciência, o que a autoanálise de verdade exige, parece que ir além de só aceitar passivamente a escuridão é fundamental. O desafio talvez seja como cultivar ativamente a capacidade de escolher e direcionar a luz que também está lá. Interessante. Como transformar essa aceitação em ação consciente para o bem, sabe? Sem cair de novo na armadilha de negar uma parte da gente. É a pergunta que fica, né? Exato. Para a gente pensar.